Nesta semana, na novela mexicana Sortilégio, Bruno mata o juiz, que realizou seu casamento com Maria José. Maria José se preocupa, pois Alessandro viajou há dias e não volta para casa. Alessandro e Fernando ficam presos numa ilha e Maria José teme que Bruno assassine Alessandro. Vitória enfrenta Bruno e Maria José ameaça enfiar o infeliz na cadeia e diz: "Agora eu tenho os meios, o dinheiro e o poder." Durante o julgamento da impugnação do testamento de Antônio Lombardo, é revelado que Alessandro se divorciou de Maria José e que assinou um acordo para ceder toda a fortuna a ela. Bruno e Raquel se dão mal e ficam furiosos com a atitude de Alessandro. E não para por aí. Maria José começa a assumir a empresa Lombardo durante o sumiço de Alessandro. Confiram tudo isso e muito mais, com todos os detalhes, no resumo semanal de 1º a 5 de junho de 2026. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Alessandro pergunta por que ela só foi dizer isso agora. Maura diz que perdeu as esperanças. Maura diz a Alessandro que não procurou ele para uma reconciliação, mas sim que o de Mário Aguirre foi demais, pois Bruno descobriu e também o usou. Alessandro fica chocado. Maura diz que ela e sua irmã inventaram Mário Aguirre para ele pensar que Maria José tinha um amante, já que rolava boatos e rumores. E Bruno acabou descobrindo isso e fez o mesmo. Maura diz a Alessandro que Mateu está chantageando, por isso resolveu dizer a ele toda a verdade, antes que esse cara tire seu dinheiro. Alessandro diz a Maura que por culpa deles, Maria José foi pro povoado e assaltaram, e se não tivesse conseguido sangue, ela poderia ter morrido. Ele diz que se esse cara voltar a ligar, é pra ela não dar mais nenhum centavo pra ele. Alessandro vai embora. Maura chora muito. Roberto pergunta a Paula do que a mãe dela morreu. Paula diz que não sabe, mas que seu pai nunca falava dessa mulher. Roberto pergunta se elas têm outra irmã. Paula diz que não, e se tivesse, seu pai teria dito. Alessandro vai ao hotel de Bruno ao Benício. O advogado de Bruno diz a ele que o processamento da impugnação do testamento demorará um pouco. Alessandro vai ao quarto de Bruno. Alessandro diz a Bruno que sabe muitas coisas dele e só não o denunciou por respeito à Vitória. Bruno diz que ele não fez isso porque não tem provas. Alessandro diz a Bruno que ele convenceu Gabriel e Mercedes a acusarem Paula e desapareceu com eles. Alessandro diz que sabe tudo sobre Mário Aguirre e se dizer tudo isso diante do juiz, a credibilidade dele vai baixar bastante. Bruno pede que ele faça isso, mas o juiz vai pensar que o golpe do acidente dele afetou sua cabeça. Bruno diz a Alessandro que vai afundá-lo porque o odeia, porque seu pai preferiu ele. Alessandro diz que é problema dele, por sempre ter sido um imprestável. Bruno liga para Maura e pergunta por que fez a fofoca de Mário Aguirre para Alessandro. Bruno pede que ela não fique contra ele. Maura desliga na cara do imbecil. Paula agradece a Roberto pelo passeio e foi muito bom. Chuchu e Pedro estão chegando em casa e vem Roberto se despedindo de Paula, na porta da casa. Paula diz ao pai que passeou com Roberto e estavam conversando. Pedro diz à filha que ela não devia ficar andando com um homem casado. A família de Alessandro se junta na mesa para o almoço, com os cantores e o Divo e sua banda, da música Sortilégio de Amor. Raquel chega ali e cumprimenta os homens. Eles tomam vinho. Roberto vai buscar Raquel, que está bêbada, e leva contigo. Todos brindam vinho para beberem. Anoitece. Maria José se comunica com o pai e diz que está bem. Pedro diz a Maria José que hoje ele e Xoxo foram ver o local para saber quanta mercadoria podem guardar para vender. E apenas falta que Alessandro assine o documento como fiador. Maria José pergunta ao pai se Paula pode voltar para casa, para a mansão, morar com ela, para lhe fazer companhia, já que Alessandro irá viajar. Pedro diz que pode sim, e Alessandro já falou isso com ele. Pedro diz a Paula que como Alessandro vai sair de viagem, Maria José quer ela de volta a casa. Paula fica alegre e abraça o pai. Pedro pede a Paula que não dê tanta confiança para Roberto. Paula diz que ela e Roberto são só amigos. Alessandro diz à mãe que hoje, por ser a última noite sua na casa, quer estar só com Maria José por um tempo. Vitória não se importa.
Alessandro vai ao quarto de Maria José e vê uma surpresa linda que ela preparou para ele. Alessandro diz a Maria José que ela é o que mais ama na vida e decidiu que vai falar com o advogado para dizer ao juiz que eles não vão se divorciar e não se importa que Bruno fique com o negócio, com dinheiro e tudo. Maria José diz que não está de acordo e é injusto Bruno se sair bem depois de ter tentado matá-lo e tratar a mãe dele da pior forma. Maria reconhece que Bruno doou sangue para ela, mas ele é uma pessoa ruim e não pode sair ganhando tudo. Maria diz que eles vão estar se vendo, pois ele vai vir de dia ver a mãe e de noite pode entrar no quarto dela para ficarem juntos. Maria José diz a Alessandro que mesmo doendo, não pensa em voltar atrás. Alessandro diz que desde a primeira vez que a viu, se deu conta que era uma mulher diferente e por isso gostou. Maria diz que estava desesperada e tudo que ele a disse deixou ela descontrolada. Alessandro diz que logo se apaixonou e a ama mais do que ela imagina. Alessandro e Maria José se beijam apaixonadamente. Bruno tem um encontro com o jornalista e diz que ele e Raquel são filhos de Antônio Lombardo, por isso são irmãos legítimos de Alessandro. Bruno pede que ele mande publicar notícia no jornal. Alessandro diz a Maria José que gostou muito da surpresa. Maria José diz que o ama, e ele é sua vida, e mesmo eles não querendo isso, é uma despedida, por isso poderia ser ela para guiá-lo, pegar na mão dele. Maria José e Alessandro voltam a se beijar. Eles cheiram a roupa que estavam, e têm sua última noite de amor, com uma despedida incrível. Alessandro e Maria José passam momentos conversando juntos, se amando. Os dois fazem amor e têm uma noite de prazer. Alessandro agradece a Maria José, pois sempre pensou que sabia tudo sobre o amor, e pensou que tinha descoberto tudo. Maria José diz que tudo foi graças a ele, por conversarem, por ela escutar a voz dele, o observar, mas sobretudo, por fazer ela se sentir tão dele. Emocionada, ela o abraça. Alessandro diz: "Obrigado por me ensinar o que é o amor." Amanhece. Maria José chora, porque Alessandro já vai sair. Alessandro diz que o parte o coração vê-la assim. Maria dá um beijo no amado e se despedem. Vitória pergunta a Alessandro se essa situação não vai impedir que ele a visite. Alessandro diz que não. Alessandro se despede de Filipa. Ezequiel chora e diz a Alessandro que viu ele nascer e crescer. Alessandro abraça o empregado, diz que vai voltar e pede que ele cuide de todos. Alessandro sai. Raquel reclama por ele viajar, enquanto sai um escândalo no jornal sobre a família deles. Alessandro vai embora. Raquel diz a Vitória que isso não teria acontecido se Alessandro não tivesse trazido Maria José para aquela casa. Vitória dá um tapa na cara da bruxa. Filipa diz a Raquel para não morder a língua, porque Vitória casou com os pais dos filhos, enquanto ela anda se envergonhando com Ulisses. Raquel grita com Filipa. Ezequiel pede que ela cale a boca, porque senão também vai falar. Fernando chama a Kátia para saírem. Ela reclama de dor na barriga e decide ficar em casa. Tudo era mentira. Quando Fernando sai, a cachorra pega o computador do irmão e tenta adivinhar a senha dele, para descobrir informações. Kátia acaba conseguindo entrar no computador do irmão e ver as mensagens dele. Ela vê que ele se comunicou com um homem que faz fotografias estranhas. Filipa e Ezequiel dizem a Vitória que Raquel sempre sai sozinha para se encontrar com Ulisses. Vitória diz que vai falar com ela, para recapacitar. Maria José dá bom dia para Filipa e Vitória. Maria José pergunta a Vitória se sua irmã pode vir à casa para lhe fazer companhia. Vitória diz que sim, e a casa também é dela. Fernando vai ao apartamento que Alessandro está hospedado. Alessandro diz que a sentença do divórcio dele com Maria José vai demorar um pouco, mas o juiz vai acelerar o processo em menos de um mês. Fernando diz que para ele não comparecer à primeira reunião, vai ter que sair de viagem ou inventar uma doença. Paula volta para a mansão e reencontra Maria José. Paula fica encantada por estar de volta à casa luxuosa. Ao ver Roberto, ela pula nos braços dele, o abraçando por tanta felicidade. Eric anda nas redondezas da casa de Alessandro, procurando por Arthur, para saber se Mercedes está trabalhando ali. Tomás diz que essa mulher não está trabalhando por lá. Eric fica sabendo que Alessandro saiu de viagem. Eric vai dar notícias a Bruno. Eric diz que Alessandro saiu de viagem e Maria José está na casa com Pedro e Paula. Bruno fica furioso ao saber que Alessandro saiu de viagem. Cobra Kátia liga para Bruno e diz que conseguiu entrar no computador de Fernando e só encontrou coisas de trabalho e descobriu que seu irmão é aficionado por foto safari. Xuxo vai à construtora.
Xuxo diz a Alessandro que trouxe os papéis para ele assinar. Papéis esse do local que ele e Pedro alugaram para trabalhar. Alessandro lê o documento e assina tudo. Alessandro pergunta a Xuxo se soube algo de Mercedes e Gabriel. Ele diz que não. Fernando liga para Vitória. Diz que está mal e pede desculpas por sua reação ontem, quando ela recebeu uma ligação de Hernan. Vitória diz que também foi grosseira com ele. Vitória pede para voltarem a ser como antes, amigos, falar sobre tudo sem pensar no que pode acontecer entre eles. Fernando diz que será difícil. Vitória pede por favor, pois não quer perdê-lo. Fernando aceita. O advogado de Bruno diz que a viagem de Alessandro é uma tática para atrasar o julgamento. Bruno fica intrigado. Maria José pergunta a Paula o que há entre ela e Roberto. Paula diz que nada e ele só é seu amigo. Maria José chama Paula para almoçarem. Ela diz que as coisas mudaram e podem comer onde quiser. Alessandro liga para Maria José. Maria José diz que sente muitas saudades dele. Alessandro diz que essa noite vai vê-la. Alessandro pede a Mari que consiga para ele uma caminhonete da companhia. Raquel recebe uma ligação de Bruno e combinam de se encontrar. Raquel procura Ulisses no novo apartamento, mas ele não está. Maura diz a Ulisses que contou tudo para Alessandro, pois não iria aceitar a chantagem do infeliz aproveitador do Mateu. Maura comenta com Ulisses as notícias que saíram nos jornais relacionadas à família de Alessandro. Maura diz que Bruno é um estúpido e está botando em evidência toda a família. Ulisses diz que Bruno quer dinheiro, e muito. Maura diz que Raquel também sairá beneficiada disso, o que será bom para ele. Ulisses diz que não vai aguentar a histérica louca da Raquel e tem outras melhores. Raquel não consegue ligar para Ulisses. Bruno diz a Raquel que já levantou o processo da impugnação, mas que Alessandro viajou porque seguramente quer atrasar o assunto. Bruno pede que Raquel descubra onde Alessandro está, se é que ela quer o dinheiro. Anoitece. Mercedes e Gabriel chegam com suas malas até a casa de Pedro e Xuxo para morar com eles, já que Paula não está mais lá. Alessandro, que não viajou nem nada, se comunica com Ezequiel e pede que fale com Tomás, pois chegaram uma caminhonete na casa, mas ninguém pode saber. Alessandro chega em casa escondido e pede aos empregados que não comentem com ninguém, pois todos devem acreditar que ele está realmente viajando. Fernando chega em casa e pega o celular de Kátia. Ele vê que ela fez várias ligações para Bruno e fica surpreso. Fernando chama Kátia. Ela estava dormindo. Fernando pergunta por que ela fez tantas ligações para Bruno, que é um delinquente. Fernando diz a Kátia que não quer que ela tenha nada a ver com Bruno. Kátia diz que é sua vida e faz o que quiser. Fernando pede que ela deixe de ver Bruno. Kátia diz que ele é seu namorado, o ama e não pensa em se afastar dele. Fernando pergunta a Kátia se ela se deitou com Bruno. Kátia diz que não é mais virgem. Fernando diz que por ela ser menor de idade e tiver feito amor com Bruno, o bota na cadeia. Kátia liga para Bruno e diz que seu irmão descobriu tudo entre eles. Kátia diz que disse ao irmão que são namorados. Bruno fica irritado. Kátia diz a Bruno que Fernando quer denunciá-lo. Bruno pede a Kátia que negue tudo isso para Fernando, conte que foi tudo mentira. Bruno a chama de amor e diz que um escândalo o prejudicaria muito. Alessandro e Maria José têm um encontro. Ela pergunta para onde ele vai. Alessandro diz que vai ir para Nova York e voltará quando sair a sentença do divórcio. Alessandro pede que Maria José tenha uma vida normal, que não fique só em casa e saia com Paula, com sua mãe. Maria pergunta o que ele vai fazer. Alessandro diz que vai se ocupar trabalhando pela internet e estará em comunicação com Fernando e seu advogado. Ele diz que sentirá muita saudade dela. Os dois fazem amor. No dia seguinte, Alessandro se levanta bem cedo para sair para o trabalho. Maria José o beija. Kátia diz a Fernando que o que disse à noite foi mentira e não é namorada de Bruno, e muito menos fez amor com ele. Fernando diz que Bruno é uma pessoa por tudo que está fazendo em expor a família. Fernando aconselha Kátia a tomar cuidado e não se meter demais, porque vai sair machucada. Alessandro e Maria José namoram mais um pouco antes dele sair. Ela não consegue sair dos braços do amado. Alessandro pede à esposa que descubra algo contra Bruno, pois perguntou a Pedro e Xuxo sobre Mercedes e Gabriel e disseram que não sabem nada dele, mas acha que eles estão mentindo. Alessandro se despede de Maria José e pede que ela se cuide muito e do bebê deles. Eles se beijam. Alessandro vai embora e Maria José chora e sofre muito. Ezequiel chora e diz a Arthur que sente um mau pressentimento. Mari diz a Alessandro que o avião sairá à noite. Alessandro pede que Mari leve os papéis que ele tem que assinar e os dólares que pediu para trocar aí.
Gabriel diz a Chuchu e Pedro que precisa voltar à sua terapia. Mercedes diz ao irmão que não podem andar na rua, pois Eric pode os encontrar. Chuchu diz que irá acompanhá-los. Bruno vai à mansão Lombardo. Os empregados tentam impedir ele de entrar, mas o demônio, que atazana a vida dos outros, vai correndo para casa. Bruno diz a Vitória que vai realizar o trâmite para reclamar o sobrenome do seu verdadeiro pai e entregará o exame do DNA, que confirmam que ele e Raquel são filhos de Antônio Lombardo e precisam do depoimento dela. Vitória diz que vai trocar de roupa para sair com ele. Bruno liga para o jornalista e diz que sua mãe aceitou e ele já sabe o que tem que fazer. Alessandro encontra Mercedes e Gabriel chegando no hospital para a fisioterapia. Chuchu finge que acabou de encontrá-los. Alessandro pede que Chuchu não o engane. Bruno pede que Raquel vá com ele no tribunal, porque senão ela leva força. Raquel diz que não se importa, porque dá no mesmo ficar com o sobrenome Albeniz ou com Lombardo. Ela diz que não quer fazer parte desse escândalo. Bruno ameaça de deixá-la sem dinheiro. Maria José pergunta a Filipa o que Bruno queria. Filipa diz que incomodar como sempre e vai brigar pela herança. Toda a imprensa chega até Raquel, Bruno e Vitória e tentam entrevistá-los. O advogado de Bruno diz que a reunião estava reservada e não sabe como a imprensa ficou sabendo. Vitória diz que imagina como eles souberam. Vitória dá a entender que acredita que foi Bruno que os avisou. Mercedes e Gabriel explicam a Alessandro porque fizeram parte do plano de Bruno e Eric. Alessandro os entende, mas não quer prejudicá-los. Raquel fica com medo pela imprensa ainda estar lá. O advogado pede que Vitória e Raquel saiam pela porta de trás para evitar este escândalo. Já de noite, Fernando diz a Alessandro que Bruno é um infeliz e se meteu com sua irmã Kátia e tem vontade de dar uma surra nele. Alessandro diz que é melhor não, pois tem vontade de matá-lo para acabar com os problemas, mas não. Alessandro pede que Fernando cuide de sua mulher e de sua mãe, agora que não estará com elas. Fernando vê a mensagem do juiz, dizendo que vai realizar um novo safari fotográfico. Bruno diz a Eric que dentro de pouco tempo vai desfrutar de tudo que seu pai negou. Maura e Lisete encontram Bruno. Bruno diz que conseguiu o sobrenome Lombardo e também vai conseguir com que Alessandro exploda de raiva. Alessandro pega sua passagem de avião para viajar. Fernando liga para Alessandro e diz que entrou no blog do juiz e ele está quase partindo para um fotossafari. E se o alcançarem, podem entregá-lo às autoridades e acusar Bruno. Kátia, encherida, escuta tudo. Alessandro diz a seu advogado que vai ficar fora do país por 1 ou 2 semanas. Fernando diz a Alessandro que se encontrar o juiz e o denunciar, todos vão saber do casamento falso dele. O advogado diz que isso não tem tanta importância, pois Maria José foi enganada e se apaixonou por Alessandro. E como não solicitaram a anulação do casamento, ainda estão oficialmente casados. Fernando diz a Alessandro que se ele for procurar o juiz, vai ir com ele. Bruno diz a Maura que pensou que se ele for rico, já que ela é, podem unir suas fortunas. Maura pergunta se ele está sugerindo deles se casarem. Bruno questiona por que não. Nojenta e fofoqueira, Kátia liga para Bruno e diz que escutou que seu irmão localizou um juiz pela internet, que ele subornou com um casamento falso e quer entregá-lo para a polícia. Bruno pede que Kátia o encontre daqui a meia hora no hotel. Maura diz a Eric que paga o triplo se ele informar tudo o que sabe sobre Bruno. O advogado deseja boa viagem para Alessandro. Mari diz a Alessandro que tentou contato com o escrivão, mas hoje ele não pode recebê-los e só tem agenda para amanhã, 4 da tarde. Alessandro diz que isso vai atrasar a viagem deles. Fernando diz que não se importa. Bruno vê a mensagem do juiz no computador. Imprestável, Kátia mostra tudo pro demônio. Bruno manda Eric ir à agência amanhã, pois precisa viajar. Bruno decide viajar essa noite mesmo. No dia seguinte, Bruno já está preparado e vai ao aeroporto viajar para dar fim no juiz. Roberto diz a Maria José que Raquel e Bruno conseguiram o sobrenome Lombardo. Maria pergunta de que lado ele está. Roberto diz que de nenhum, e isso é um assunto de irmãos. Maria José pergunta a Roberto se tem alguma intenção com sua irmã. Roberto diz que não. Roberto diz a Maria José que teve uma irmã que morreu de leucemia aos 12 anos. E Paula o lembra muito sua irmã, por isso gosta muito dela. Roberto diz que não é o cara ideal para nenhuma mulher. Maria José vê Alessandro chegando e corre até o amado. Bruno já chegou na cidade. Bruno quer fazer um tour para encontrar o juiz. Vitória diz a Alessandro que o que ele e Fernando vão fazer é arriscado demais. Alessandro diz que só vão procurar o juiz. Fernando pede a Vitória para que Kátia fique na casa dela, enquanto ele não volta.
Fernando diz a Vitória que Kátia está se envolvendo com Bruno. Vitória diz que vai tentar controlá-la, mas que se ela quiser sair, não pode fazer nada. Alessandro diz a Maria José que a ama e não haverá um só momento que não pense nela. Maria José diz que sente medo, porque a viagem dele é perigosa. Alessandro diz que eles vão se comunicar. Vitória pede que Fernando se cuide e cuide de Alessandro também. Fernando diz a Vitória para não pedir apenas a amizade dele, porque os dois se amam. Eles se beijam. Fernando pede que ela não aceite nada de Hernan. Vitória diz que claro que não e o beija. Bruno vai a uma agência e diz que um amigo seu acabou de chegar para fazer um safari. A senhora diz que esse safari já saiu e era um tour especial, mas se ele organizar um grupo pode reunir semana que vem. Bruno diz que precisa encontrar o amigo Juventino Romero nesse tour mesmo, o quanto antes. Bruno diz que está disposto a pagar o que for preciso para alcançar esse grupo e encontrá-los. Pedro, Gabriel e Mercedes vão à loja do moço. Xuxo encontra Eric. Xuxo diz a Eric que já encontrou Mercedes e o Gabriel, e Alessandro sabe de tudo, mas por agora não fará nada, mas que se ele voltar a se meter com aquela pobre gente, corta a cabeça dele. A assistente diz a Bruno que a viagem dele será uma aventura, pois o amigo dele faz uma rota para uma das ilhas mais belas e afastadas, e por ser uma reserva, o turismo não chega até lá. Bruno pergunta onde consegue comprar um saco de dormir, um binóculos e uma boa faca para armar uma barraca. A mulher diz que os guias devem o ajudar. Bruno insiste. Bruno compra uma faca bem grande. Fernando e Alessandro pegam um helicóptero e saem para pegar o voo. Bruno consegue um guia para ir encontrar o juiz na trilha. Paula vê Roberto com Kátia e fica triste. Vitória conta a Maria José e Filipa que Kátia e Bruno se envolveram. Maria José fica surpresa. Maria José diz que Bruno só se meteu com ela para tirar proveito. Filipa diz que Bruno deve querer que Kátia informe tudo sobre o que Fernando faz. Vitória fica preocupada. Paula diz a Maria José que não suporta a mentira da Kátia. É uma falsa, uma assanhada, e ficou a manhã toda conversando com Roberto. Maria José diz a Paula que entende que ela gosta de Roberto, mas não precisa exagerar. Alessandro e Fernando já estão no hotel. Roberto pergunta a Kátia do Fernando. Kátia diz que ele viajou com Alessandro. Alessandro liga para Maria José. Maria José diz que está sentindo muita saudade. Alessandro pergunta de Kátia e Vitória. Maria José diz que estão bem. Fernando e Alessandro olham o mapa e decidem ir à agência da Maia. Raquel e Ulisses ficam juntos no apartamento. Raquel liga para Bruno, mas não consegue contato pelo celular e está desligado. A recepção do hotel confirma a Raquel que Bruno deixou o hotel há 2 dias. Kátia liga para Bruno e pergunta como foi a viagem. Bruno diz a Kátia que tem que desligar, porque está quase pegando a estrada e a comunicação é péssima. Bruno pede a Kátia que não diga a ninguém onde ele está. Bruno e o guia saem na caminhonete. Alessandro e Fernando chegam à agência e encontram a mesma assistente que Bruno falou. Alessandro diz que estão procurando Juventino Romero, que saiu num tour. A senhora diz que ontem veio um rapaz pedindo a mesma coisa que eles e comprou um tour particular. E o rapaz se chamava Bruno Lombardo. Alessandro fica chocado. Maura diz a Lisete que vai pagar a Eric 3 vezes mais do que Bruno e precisa saber tudo sobre o canalha. Eric liga para Maura e diz que tem uma informação muito importante para dar, mas primeiro quer o dinheiro. A senhora diz a Alessandro e Fernando que Bruno saiu hoje de manhã. Ela diz que ofereceria a eles um tour privado, mas não tem o pessoal disponível. Alessandro pergunta se tem outra agência. A senhora diz que vai ver o que pode fazer por eles. Fernando diz a Alessandro que com certeza Bruno veio matar o juiz e precisam alcançá-lo. A senhora diz aos rapazes que não tem mais ninguém para levá-los. Eric vai ao apartamento de Maura. Eric pede $1 milhão, porque o que vai contar vale a pena. Maura diz que não é tão rico assim como ele pensa. Eric pede 700 mil. Eric diz que Bruno conquistou Maria José, disse que se chamava Alessandro Lombardo e se casou com ela, falsificando documentos, e a moça não sabia de nada. Vitória e Hernan passeiam num barco pelo mar. Raquel pergunta a Ulisses se vai se casar com ela. Ele diz que sim, e pede que ela vá, pois precisa fazer uma ligação importante. Raquel sai. Ulisses liga para Helena e pergunta notícias de Sandra. Helena diz que liga de vez em quando para Sandra e às vezes ela responde e outras vezes não. Ulisses diz sozinho que tem que se livrar de Raquel. Eric diz a Maura que quando Maria José percebeu que tinha sido enganada, não disse a verdade porque Bruno ameaçou de mandar o pai dela para a cadeia por vender coisas piratas.
Maura fica surpresa. Eric diz a Maura que Bruno foi atrás do juiz, que precisou fazer o casamento falso, e Alessandro também viajou para lá. Kátia pergunta a Raquel de Roberto, pois queria que ela levasse numa boate. Raquel pede que Kátia arranje um motorista e deixe seu marido em paz, pois ela é muito oferecida. Maura conta para Roberto tudo o que Eric a disse. Maura diz que só está dizendo isso porque queria desabafar com alguém, e mesmo gostando de Ulisses, não confia nele. Roberto diz que todos estão na República Dominicana, e Bruno deve ter ido matar o juiz, e Alessandro impedir. Maura diz que não confia muito em Eric, mesmo tendo pago 800 mil. Roberto fica chocado com o valor que Maura pagou, apenas por uma informação. Maura diz que não quer que nada de ruim aconteça com Alessandro, já que o ama. Alessandro e Fernando se perguntam como Bruno descobriu isso e chegou antes deles. Fernando diz que a Mari não pode ter dito. Maura liga para Alessandro e diz que Eric contou tudo, de Bruno, e ele também está lá. Alessandro diz que soube pela agência de viagens. Maura pede que ele tome cuidado e manda um beijo para ele. Roberto diz a Maura que quem disse tudo para o Bruno foi a Kátia, e quando perguntou a ela de Fernando, ela deu um sorriso misterioso, e talvez tenha escutado a conversa entre o irmão e o Alessandro. Maura fica chocada e diz que essa garota é uma cínica. Alessandro se comunica com a senhora Maia. Ela diz que encontrou uma solução para eles, e sua empregada cuidará de tudo. Senhora Maia diz que vai levá-los na sua caminhonete. Alessandro diz a Fernando que conseguirão. Fernando diz que Bruno tem um dia de vantagem. Vitória diz a Maria José que ainda bem que ela conseguiu falar com Alessandro. Maria diz que eles chegaram bem. Maria José pergunta a Vitória por que não quer começar uma relação com Fernando, já que se amam, e não acha justo ela renunciar a esse amor pelos outros. Vitória diz que não vivem sozinhos. Infelizmente, a posição e o prestígio dependem do que os outros vão pensar. Maria José diz que os outros não vivem a vida deles e nem a felicidade. Vitória diz que sabe, mas Fernando tem a idade do Bruno e poderia ser a mãe dele. Maria diz que ela não é. Vitória diz que com a impugnação do testamento virá à tona sua relação com Antônio quando estava casada com Samuel, e Fernando seria a gota para transbordar o cálice, e todos os investidores e conhecidos vão pensar o pior e ficar contra ela. Maria José diz que entende, mas que ela tem direito a uma nova oportunidade. Vitória diz que talvez não seja o momento. Kátia, entediada, diz a Vitória que quer ir para a rua, passear. Vitória diz que não tem ninguém para acompanhá-la. Vitória diz à bruxa que não pode deixá-la sair, porque pode acontecer algo com ela, e não sabe o que dirá Fernando. Kátia ri e diz à senhora que ela só pensa em ficar bem com seu irmão e questiona se não tem vergonha de se meter com um homem mais novo ou porque gosta da carne fresca. Vitória pede que a infeliz não fale assim e tenha decência. Kátia diz que se naquela casa tivesse gente decente, estaria abandonada. Vitória recebe uma ligação de Fernando. Maria José vai atrás de Kátia e pergunta como se atreve a falar dessa maneira com Vitória, sendo que ela aceitou cuidar dela. Kátia diz que ela aceitou porque quis e porque é amante do seu irmão. Kátia diz a Maria José para não vir com esse papinho de decência quando ela mora com um homem que nem sequer está casada. Maria José diz a Kátia que ela não é ninguém para julgá-la e nem sequer sabe como as coisas aconteceram. Kátia diz que Maria José ficou com Alessandro por dinheiro e em troca ofereceu os carinhos para ele. Paula chega ali. Kátia diz: era só que me faltava uma lambisgoia que vivia às custas da irmã impostora. Kátia e Paula começam a brigar. Maria José acaba caindo no chão. Kátia e Paula não param de brigar. Filipa dá um tapa na cara das duas. Vitória chega ali e se certifica se Maria José está bem. Hernan diz a Maria José que ela tem que evitar esse tipo de situação e no estado dela tem que pensar no filho que está esperando. Alessandro e Fernando conseguem um carro para sair. Mari leva uns documentos da Kátia e pede para ela trabalhar. Paula volta a ir à escola. Arthur vai levá-la. Maria José ajuda seu pai e Xuxo nos trabalhos da loja. Enquanto isso, na República Dominicana, Bruno pede a seu guia para viajarem à noite também, para alcançar aquele tour. O jovem diz que precisam descansar e não poderia dirigir o dia todo. Ele diz que perto de onde eles estão, tem uma cachoeira, onde o grupo de fotossafari para tirar fotos. Dona Maia está indo de viagem com Alessandro e Fernando, sendo o guia deles. Alessandro vê que não tem sinal de telefone e não poderá se comunicar com sua mulher para dar notícias.
Vitória diz a Maria José para pintarem uns artesanatos que o pai dela vende no mercado. Maria José agradece, mas que se sente à vontade no mercado. Maria José diz que há dias não falou com Alessandro e tem muito medo. Vitória diz que também não tem notícias de Bruno e isso é o que mais a inquieta. Bruno e o guia chegam à pousada, onde o grupo Força Safari parou. O carro que Fernando, Alessandro e Dona Maia estão viajando para no meio do caminho por problemas no motor. Bruno pergunta ao guia por que o tour chegou ali. O guia diz que é porque tem paisagens maravilhosas e uma cachoeira espetacular na selva. Bruno pede informações para chegar na cachoeira e sai. Maia diz a Fernando e Alessandro que uns caras que mexem com mecânica moram a 3 quilômetros dali. Fernando e Alessandro empurram o carro para fazer ele funcionar. Bruno encontra o juiz, que está indo tirar fotos da bela cachoeira. Bruno ameaça o juiz com uma faca. O juiz fica com medo. Bruno acabou empurrando cachoeira abaixo, matando ele. O guia pergunta a Bruno se encontrou o Joentino Romero. Bruno diz que não o viu. O guia comunica a todo o grupo que Juventino Romero está desaparecido. Bruno finge estar triste por não poder se reunir com o amigo. Enquanto isso, de noite, Vitória está preocupada com Alessandro e Fernando por não ter nenhuma informação deles. Raquel pergunta à mãe onde Alessandro e Bruno estão. Vitória diz que Alessandro está em Nova York e Bruno, ela não sabe. Vitória pede a Raquel para falarem a sós. Vitória pergunta a Raquel como é a relação dela com Ulisses. Raquel diz que eles se amam. Vitória pergunta o que ele se dedica. Raquel diz que negócios, mas que como mantém Roberto há anos, não se importa de manter outro, pois Ulisses pelo menos a ama e a faz feliz. Raquel diz que vai se divorciar de Roberto e se casar com Ulisses. Ulisses diz a Roberto que não gosta de estarem brigados. Roberto diz que não está chateado, mas não quer nada com ele. Ulisses diz que ele devia compreender que ele não tem dinheiro e precisa procurar uma maneira de viver. Roberto diz que sabe, mas que ele não devia ter se metido com sua mulher. Roberto pede que ele procure Sandra, case-se com ela, desfrute de seu dinheiro e deixe todos em paz. Maura liga para Mateu e pede que não perca tempo com ela, pois não vai dar a ele nem um centavo. Mateu liga para Mansão Lombardo, querendo falar com Alessandro e Maria José. Ele diz que é Mário Aguirre. Ezequiel diz que eles saíram de viagem. Dessa vez, Ezequiel anota o número de telefone do Mário Aguirre. Paula diz à irmã que não aguenta sair só para a escola, pois queria sair para outros lugares, se divertir. Maria José pede à irmã para ver seu pai e Xuxo. Paula diz que só são 2 velhos. Mercedes diz a Pedro e Xuxo que ela e o irmão estão muito orgulhosos deles por estarem indo bem nos negócios. Fernando e Alessandro empurram o carro. O guia pergunta a Bruno se não quer viajar com eles. Bruno diz que não e prefere esperar por notícias. Alessandro e Fernando pedem ajuda de um cara com o carro deles. Um caminhão passa ali e umas pessoas descem com ferramentas necessárias para arrumar o carro. Ezequiel diz a Vitória que Mário Aguirre ligou de novo. Filipa diz que a coisa está muito estranha e já não entende nada. Ezequiel dá a Vitória o número de telefone de Mário Aguirre e ela planeja se encontrar com ele. Paula e Maria José descem para comer. Maria José finalmente consegue se comunicar com Alessandro e diz que sente muita falta dele. Alessandro diz que estão bem, perto do juiz, e amanhã vão ir a uma ilha que supostamente ele está. Maria José diz que já estão enviando convites para ele se apresentar no juízo de impugnação. Maria José pergunta se ele sabe algo de Bruno. Alessandro diz que não. Fernando pede que ele pergunte de Vitória. Maria diz que ela está bem. Fernando pergunta a Alessandro por que ele não disse a elas que Bruno está ali com eles. Alessandro diz que não quer preocupá-las. Alessandro e Fernando chegam à ilha, mas a embarcação do tour já saiu. Maia consegue um barco para Alessandro e Fernando saírem mar adentro. Bruno já está voltando para casa. Ele está num ônibus. Kátia pergunta a Bruno quando volta para casa. Bruno diz que daqui a 5 dias, porque a distância é muito longe. Bruno diz que encontrou o juiz e tudo foi resolvido. Alessandro e Fernando continuam viajando mar adentro. O velho que estava dirigindo o barco do nada desmaia e provoca um incêndio na lancha. Maria José leva Paula para o mercado de seu pai e de Xuxo. Xuxo apresenta Mercedes a Paula e ela também conhece Gabriel.
Alessandro e Fernando nadam com o neto do velho e conseguem chegar à costa, salvos. Fernando está com ferimento na perna. Alessandro tenta ajudar o amigo. Fernando diz que ali não tem nenhuma lancha e não sabe como vão encontrá-los naquela ilha. Alessandro diz que espera que alguém venha por eles. Alessandro pede perdão a Fernando e diz que tudo isso é sua culpa. Fernando pede que ele não se culpe, pois quis acompanhá-lo. Alessandro amarra um pano na perna de Fernando para tentar aliviar a dor. Alessandro vai correndo até a mata procurar algo para beber. O garotinho leva umas ervas para curar a perna de Fernando. Alessandro leva um coco até lá para beberem água dele. Fernando diz que com aquelas ervas já se sente melhor. Alessandro diz a Fernando que olhou toda a ilha e não há sinal de vida, nem água, nem nada, e só encontrou um coco para dividirem. Alessandro vê que Fernando está com muita febre e pede ajuda ao garoto, que sabe de ervas, para curá-lo. Alessandro quebra o coco e dá um pouco de água para Fernando, pro garotinho, e também ele bebe um pouco. Depois eles comem a castanha do coco. Maura vai à mansão Lombardo e pergunta a Ezequiel se Alessandro já voltou. Ezequiel diz que ninguém da casa conseguiu localizá-lo e deve ter muito trabalho. O advogado diz a Maria José e Vitória que é muito importante pedir a Alessandro para voltar logo devido ao processo do testamento. Vitória diz que ele não atende o celular. O advogado diz que algumas vezes a comunicação é difícil. O advogado diz que Alessandro viajou à República Dominicana à procura de um juiz que realizou o casamento de Bruno e Maria José. O advogado diz que é necessário ele voltar porque os advogados de Bruno estão trabalhando sobre a impugnação do testamento. Vitória pergunta se ele sabe de Bruno. Ele diz que não. O advogado diz a Maria José que a sentença do divórcio dela e de Alessandro será emitida no final da próxima semana. Maria José se preocupa com Alessandro, pois não tem notícias. Vitória pede que ela não se preocupe, pois Fernando está com ele. Maura está indo à casa de Raquel, mas escuta Roberto dizendo que ela está grávida e quer saber se é dele ou de Ulisses. Maura decide não ir à casa de Raquel, já que ela e Roberto estão discutindo. Raquel diz a Roberto que tem direitos de ser livre e ele não a ama e fica reclamando disso. Vitória pede ao advogado que não deixem de informá-los. Ele diz que vai atrasar a reunião com o juiz. Maria José tenta ligar para Alessandro, mas sem sinal. Vitória liga para Mari e pede o telefone da agência que Alessandro e Fernando contrataram para a viagem. Alessandro vê que Fernando está muito doente e pede que ele não se preocupe e ele vai ficar bem. Alessandro e o garotinho ajudam Fernando e pede que ele seja forte e não morra. A senhora da agência diz a Vitória que a senhora Maia deixou Fernando e Alessandro na embarcação, onde pegaram uma lancha e ele estava atrás do irmão dele, Bruno. Maria José fica chocada ao saber que Bruno também está por lá. Maria José diz a Vitória que Bruno vai matar Alessandro e agora sim vai fazer isso. Vitória pede que ela se tranquilize. Ezequiel diz a Vitória que Maura chegou, perguntando por ela e Maria José. Maura diz a Vitória que está preocupada com Alessandro, pois ele e Bruno foram para a República Dominicana procurar o juiz, e Bruno foi matá-lo. Vitória fica chocada. Roberto conta a Ulisses que Raquel pode estar grávida. Cínico, Ulisses propõe de criarem a criança juntos. Roberto diz a Ulisses que a culpa foi dele por se deitar com sua mulher sem usar preservativos. Roberto diz a Ulisses que vai comprar a passagem de avião para ele ir para Madrid, ficar com Sandra e desaparecer da vida deles. Já de noite, Paula encontra Maria José, triste, preocupada com Alessandro. Maria José diz que Alessandro não atende o telefone. Paula pergunta à irmã sobre Gabriel. Ela diz que ele está fazendo terapia para voltar a andar. Vitória vê que as contas de casa estão chegando muito altas. Vitória diz a Filipa que sente um mau pressentimento em relação a Alessandro e Fernando. Raquel revela à mãe que está grávida. Vitória fica feliz e pede que a filha pare de beber. Raquel diz que não sabe de quem é o filho, se é de Roberto ou Ulisses. Raquel confessa que há 2 meses Roberto ficou com ela à força. Roberto conta a Vitória que perdeu o controle com Raquel por ter feito isso. Roberto diz a Vitória que Ulisses está querendo ficar com uma mulher que ele diz que é idêntica a Maria José. Alessandro consegue mais cocos para ele e Fernando beberem água e se alimentar da castanha. Fernando aparentemente está melhor. Alessandro diz a Fernando que tomara que a família daquele garoto avise as autoridades do sumiço deles e os encontrem. Vitória diz a Maria José que teria que esperar o filho de Raquel nascer para descobrir quem é o pai.
Senhora Maia avisa Vitória que Fernando e Alessandro não alcançaram o tour e pegaram uma lancha, mas infelizmente a lancha nunca chegou à ilha e a lancha pode ter afundado. Maria José chora. Vitória fica apavorada. Dona Maia diz que fizeram uma busca, mas a área que eles se perderam é muito grande e há muitas ilhas que, pelas palmeiras serem altas, não dá para ver tudo. Dona Maia diz que Bruno regressou a Santo Domingo, mas não passou pela agência. Maria José chora muito. Vitória diz que não podem perder as esperanças e Alessandro e Fernando vão conseguir se defender e sair adiante. Hernan examina Maria José e vê que ela está com a pressão muito alta. Ele passa um remédio para ela. Alessandro e Fernando continuam na ilha há muitos dias. Vitória diz a Hernan que a mulher da agência pensa que o barco que Alessandro e Fernando estavam naufragou. Hernan fica sabendo que Bruno também foi para aquela ilha. Alessandro diz a Fernando que o bom é que ali na ilha comida não os falta. Fernando diz que por sorte tem chovido, para terem água. Alessandro diz que viu uma rocha que parece ter um lugar e pretende ir amanhã. Fernando diz a Alessandro que não quer que eles morram ali. Alessandro diz que também não, porque tem uma mulher e um filho a caminho. Bruno chega ao aeroporto. Raquel vai à casa de Ulisses e vê o carro de Roberto lá fora. Ela não entende como Roberto descobriu o lugar que Ulisses está. Roberto dá a Ulisses a passagem de viagem dele para Madrid. Raquel chega ao apartamento e vê uma passagem de avião, no nome de Ulisses, para Madrid. Ulisses diz que Roberto quer que ele vá. Raquel rasga a passagem e diz que não se importa, mas que ele não irá para lugar nenhum. Ulisses diz sozinho: Meu Deus, em que problema eu me meti? Essa mulher está louca. Raquel dirige em alta velocidade e acaba sofrendo um acidente e bate o carro na estrada. Paula chega da escola e diz a Roberto que é a melhor da classe, muito boa em computação. Roberto diz a Paula que ela é uma menina muito linda, mas não conhece direito. Raquel avisa a mãe que sofreu um acidente, mas está bem. Alessandro e Fernando descansam na ilha. Paula pergunta a Maria se tem notícias de Alessandro e Fernando. Maria José diz que não. Paula tranquiliza a irmã, dizendo que tudo vai ficar bem. Alessandro diz a Fernando que acha que Bruno matou o juiz. Fernando diz que Bruno foi muito inteligente e meteu com pessoas que eles têm carinho e que não podiam colocá-los na cadeia. Fernando diz que talvez a única solução seja matar o Bruno. Alessandro fica surpreso e diz a ele que não são assassinos. Alessandro diz que Vitória e Maria José devem pensar que eles estão mortos por tantos dias desaparecidos. Bruno já está de volta à capital e combina de se encontrar com Kátia para se satisfazer e falarem. Kátia diz a Mari que vai ao banheiro. Mari segue Kátia e vê ela indo embora da construtora. Mari liga para Arthur e pede que ele siga Kátia. O garotinho consegue pegar 2 lagostas no mar para Alessandro e Fernando comerem. Na verdade, para os 3. Arthur segue Kátia e diz a Mari que ela entrou no Hotel Fazenda. Mari informa Ezequiel que Kátia foi escondida para a fazenda, onde Bruno está hospedado. Ezequiel diz a Filipa que o jovem Bruno voltou. Hernan diz a Vitória que Raquel não sofreu tantos danos no acidente. Ezequiel liga para Vitória e conta que Bruno já voltou. Está no mesmo hotel da vez passada. Alessandro e Fernando fazem uma fogueira para se aquecerem. O advogado de Bruno diz que o juiz está esperando, mas Alessandro não volta do exterior. Ele diz que para o processo de impugnação do testamento, todos os interessados devem estar presentes. Bruno diz que isso tudo foi para atrasar o julgamento. Vitória e Maria José vão ao hotel que Bruno está. Elas encontram a vadia da Kátia por lá. Vitória pede que Kátia saia. Vitória pergunta a Bruno onde estava. Maria José pergunta o que ele fez a Alessandro. Bruno mente dizendo que estava em Cancún. Vitória pergunta a Bruno o que aconteceu com Alessandro e Fernando. Bruno diz que não sabe onde eles estão. Vitória diz que amanhã, às 10 da manhã, quer uma reunião na sua casa. Maria José diz a Bruno que se algo acontecer com Alessandro, vai refundi-lo na cadeia, porque agora tem dinheiro, meios e poder. Bruno se irrita. Vitória e Maria José estão voltando para casa. Vitória vai ao hospital ver como Raquel está. Hernan diz que ela está muito bem e vão fazer um ultrassom, mas gostaria de um exame mais avançado. Hernan diz que, por certo, é uma menina que Raquel está esperando. Vitória fica feliz. Roberto passa o tempo com Raquel no hospital e se culpa pelo casamento desastroso deles. Chorando, Raquel diz que não devia ter casado com ele e espera que o filho morra. Roberto diz que é uma menina e ela dá pra ele caso não queira. Raquel pede que Roberto avise Ulisses. Vitória vai ao quarto ver a filha. Vitória pergunta a Roberto se ama Raquel. Roberto diz que amou muito, mas agora não,
pois ela disse que tomara que a filha deles morra. Vitória diz que não pode acreditar. Roberto diz que mesmo se a menina não for sua, a quer. Vitória diz a Roberto que Bruno se fez passar por Alessandro para casar com Maria José e para efetuar o casamento subornou um juiz. E há dias Alessandro descobriu sobre o juiz, onde ele estava, e foi com Fernando a Santo Domingo para procurá-lo. Mas Bruno soube, se adiantou, e Alessandro e Fernando sofreram um acidente e estão desaparecidos. Maria José diz a Paula e os empregados que Bruno nega estar no lugar que Alessandro e Fernando estavam. Paula fica sabendo por Maria José que Kátia está se envolvendo com Bruno. Vitória volta para casa. Ezequiel diz a Vitória que Kátia está na casa de Fernando. Um helicóptero passa perto da ilha, que Fernando, Alessandro e o garoto estão. Alessandro manda Fernando acender o fogo para fazerem um sinal que tem gente ali. O helicóptero acaba indo embora e ninguém vê que tem gente naquela ilha. Bruno vai à mansão Lombardo. Bruno diz a Vitória que não acha que é conveniente essa reunião que ela vai fazer com todos os advogados e jura que não sabe nada de Alessandro e Fernando. Vitória pergunta quem ele quer enganar, pois falou com Maia e disse que ele também estava no mesmo lugar. Bruno diz que Alessandro e Fernando sabiam dele, mas não sabia nada deles. Vitória diz que de alguma maneira ele soube, porque nesse tour estava o juiz que ele subornou para o casamento falso com Maria José. Maria José pede a Paula que não conte a seu pai sobre o sumiço de Alessandro, pois ele vai voltar. Bruno pergunta à mãe se a reunião que vai fazer é para exibi-lo, para expor ele como um delinquente. O falso chora. Ele diz que foi procurar o juiz para chegar à verdade, porque foi um complô diabólico de Alessandro e Maria José contra ele. Bruno ameaça se matar, caso sua mãe exponha ele diante dos advogados. Maria José vê fotos de Alessandro e sofre com a falta dele. Vitória diz a Maria José que acabou de falar com Bruno e ele admite ter ido falar com o juiz e ameaçou se suicidar caso falem com os advogados suas suspeitas. Maria José diz que ele fez algo com Alessandro e Fernando e não podem deixar assim. Maria José diz que Bruno foi lá matar o juiz, ou Alessandro e Fernando. Vitória pede a Maria José para não contarem nada. Alessandro e Fernando tranquilizam o garotinho, dizendo que vão conseguir sair dali e serão resgatados. Acontece a reunião com os advogados. Vitória diz que Alessandro tinha um negócio importante para resolver. Bruno diz aos advogados que esteve pensando e não vai impugnar o testamento de seu pai. Maria José diz que claro, porque ele sabe que Alessandro não vai voltar, porque o matou, e por isso falou com Vitória antes da reunião, para convencê-la com essa cara de hipócrita. Maria José diz a Bruno que vai afundá-lo na cadeia até os últimos dias de vida dele. Bruno diz aos advogados que da sua parte, sim, desiste da impugnação do testamento. Fernando e Alessandro tentam montar uma jangada. Bruno diz à mãe que desistiu de impugnar o testamento e jura que não fez nada para Alessandro e Fernando. Maria José pede perdão à Vitória, mas não pôde ficar calada. Vitória diz que também sente o mesmo e não é fácil pensar que Bruno é um monstro. Vitória diz que elas têm que ter a cabeça fria. Maria José chora e diz que não pode pensar com claridade quando o homem que ama não aparece por nenhum lado e pode ter morrido no mar. Vitória diz que precisam ter fé. Maria José diz que o único que quer é que Bruno pague por tudo que fez. Ela diz que vai esperar, vai ter paciência, mas se Alessandro não aparecer, vai achar uma maneira de se vingar. Alessandro pensa em Maria José, quando tiveram sua primeira noite de amor. Bruno visita Raquel no hospital e leva flores para ela. Raquel está se recuperando. Raquel diz que vai se divorciar de Roberto, mas que ele nega. Bruno pergunta se ela tem outro. Raquel diz que sim, e é Ulisses. Bruno ri. Raquel diz que está esperando um filho de Ulisses, e é uma menina. Bruno diz que pode ajudá-la a conseguir o divórcio, em troca dela agora abrir o processo e impugnar o testamento do seu pai, porque ele vai tirar o processo pelo trato que fez a Vitória. Raquel diz que não sabe porque não gosta, já que vai provocar mais um escândalo e suas ações podem abaixar. Bruno diz que as finanças da empresa podem ser afetadas, mas agora que Alessandro desapareceu, pode ter morrido, as ações podem valer mais. Raquel se preocupa com Alessandro. Bruno pede apoio da irmã. Ela diz que o apoia, mas está triste por Alessandro. Bruno diz que Alessandro e Fernando foram à República Dominicana matá-lo, para evitar a impugnação do testamento. O mentiroso diz que eles seguiram seus passos, foram em uma lancha que afundou. Bruno manda Raquel impugnar o testamento. Ela diz que não pode acreditar que Alessandro morreu. Roberto chega ao quarto de Raquel. Raquel diz que Bruno veio ver como ela está e lhe trazer flores.
Vitória não consegue informações de Alessandro e Fernando. Ezequiel diz a Vitória que Kátia não foi à empresa trabalhar. Maria José atende uma ligação de Dona Maia. Maia diz a Maria José que as autoridades fizeram voos pela zona, mas não encontraram nenhum sinal de vida. Maia diz que não encontraram o corpo de Juventino Romero, que é o juiz, que Bruno, Alessandro e Fernando estavam procurando. Maria José diz a Paula que Bruno foi atrás do juiz para matá-lo e conseguiu. Vitória vai à casa de Kátia. Vitória diz a Kátia para não ser insolente. Kátia pede que ela não seja hipócrita, pois sabe o que ela tem com seu irmão. Vitória diz à Víbora que sabe que foi ela quem informou Bruno que Alessandro e Fernando iriam viajar. Kátia nega ter feito isso. Vitória diz que tomara que ela não tenha feito isso mesmo, porque senão ela seria responsável pela morte de Fernando e Alessandro, pois eles embarcaram para seguir onde Bruno ia, e houve um naufrágio, e há muitos dias não sabem nada deles. Kátia chora. Maria José diz a Pedro que Alessandro está desaparecido e Fernando também, e podem ter morrido. Pedro e Xuxo ficam surpresos. Kátia chora muito. Vitória pergunta se ela informou Bruno dessa viagem. A nojenta insuportável nega ter feito isso. Vitória pede para ela voltar para casa. Pedro tranquiliza Maria José e pede que pense, que podem encontrá-los com vida. Xuxo diz que se Bruno foi atrás deles, não vai voltar até matar Alessandro e quem quiser. Pedro pede que Xuxo não piore as coisas, deixando Maria José mais triste e angustiada. Ulisses e Bruno se encontram. Bruno diz que Raquel teve um acidente, se apaixonou por ele e está esperando uma filha. Ele diz que Raquel quer se divorciar e casar-se com ele. Ulisses diz que não está na melhor situação para formar uma família. Bruno diz que com a impugnação do testamento vão ganhar muito dinheiro e Raquel será muito rica. Bruno dá um maço de dinheiro para o gigolô Ulisses. Raquel está de volta à casa. Bruno passa outra notícia para o jornalista sobre a suposta morte de Alessandro. Kátia, chorando muito, chega até Bruno e pergunta se é verdade que Fernando morreu. Bruno diz que não e abraça a mimada. Ele pede que ela fique tranquila. Vitória vai à casa de Raquel. Ela diz que dói um pouco, mas está bem. Raquel pergunta se tem notícias de Alessandro. Vitória diz que falou com a agência de viagens, mas ninguém sabe de nada. Roberto diz a Vitória que Alessandro pode aparecer em breve. Roberto conta a Maura que Alessandro pode estar morto. Chorando, Maura abraça Roberto e diz que Bruno matou Alessandro e Fernando. Maria José e a família rezam na igreja por Alessandro, para que ele seja bem e volte para casa. Maria José diz a Paula que já é a quarta vez que sai a notícia no jornal do desaparecimento de Alessandro e sua suposta morte. Paula pede a Maria José que tenha confiança que Alessandro está vivo. Vitória diz a Maria José que a busca por Alessandro e Fernando foi interrompida. Maria José chora muito. Raquel está do lado de Bruno e diz ao advogado que seu irmão pode estar morto, mas Maria José não pode ficar com tudo que ele tinha. A bruxa decide impugnar o testamento novamente e se encarregar de tudo. Bruno busca Kátia para ir morar com ele. O advogado diz a Maria José e Vitória que o juiz já emitiu a sentença e ali está a ata do divórcio. Maria José está triste. O advogado diz que é bom ela estar divorciada, porque Raquel apresentou a denúncia de impugnação do testamento. Vitória fica feliz, porque Maria José ficará com toda a fortuna de Alessandro. Vitória abraça Maria José. Raquel liga para Ulisses e pergunta por que não foi vê-la no hospital e nem na casa. Ulisses diz que por ela se divorciar, não vai à casa dela. Raquel diz que levantou a demanda da impugnação do testamento. Roberto pega Raquel falando com o amante. Raquel diz que cancelou todos os cartões de crédito dele. Roberto diz que Ulisses jamais vai casar com ela e está de olho em algo mais valioso. Filipa consegue o número do tio de Kátia e Vitória liga para eles e comunica à empregada que Kátia vai para lá. Bruno e Kátia estão no restaurante e irão para um lugar longe de Mérida. Maria José chora ao tocar em uma camisa de Alessandro. No dia seguinte, Bruno leva Kátia para casa do tio dela e conta que Fernando está desaparecido. Bruno se incomoda por Kátia ter dito ao tio dela que são namorados e que vão se casar. Bruno deixa Kátia com o tio dela e vai embora. A mulher chora. Emiliano, tio de Fernando, liga para Vitória e diz que Kátia está na casa dele e Bruno a levou e deu a notícia do seu sobrinho.
Vitória diz que sente muito e eles também estão devastados, mas que não podem perder as esperanças. Emiliano pergunta a Kátia por que não ligou a Vitória para dizer que tinha chegado à fazenda. Kátia diz que essa Vitória é uma velha metida, qualquer, e essa mulher se tornou amante de Fernando, com essa diferença de idade. Passam-se dias, semanas, e Alessandro e Fernando continuam na ilha. Vitória diz a Bruno que ele a enganou, pois disse que não iria impugnar o testamento do pai dele. Bruno diz que só veio acompanhar sua irmã. O juiz dá início ao julgamento de impugnação do testamento de Antônio Lombardo, promovido por Raquel. Maria José diz ao pai que está divorciada há 2 meses, praticamente o mesmo tempo que Alessandro e Fernando estão desaparecidos. Maria José diz que Alessandro deixou a ela todos seus bens por indenização pelo divórcio. Hernan diz ao juiz que, com toda certeza, Antônio Lombardo estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando morreu, devido a um acidente. O advogado de Bruno diz que Hernan pode estar dizendo mentira no testemunho, já que está do lado de Vitória. Hernan insiste que o que diz é verdade. Ao longo do julgamento, Bruno e Raquel ficam felizes por estarem, aparentemente, se dando bem, pelos argumentos falsos de seus advogados. Lisete comenta com Maura que há várias semanas, Bruno, Raquel e Vitória vão a julgamento discutirem sobre a impugnação do testamento. Maura diz que se Alessandro realmente morreu, vai dizer tudo o que sabe sobre Bruno para a polícia. A discussão da herança continua no julgamento. O juiz diz que falta um dos interessados, que tem maioria das ações e direito de argumentar de sua defesa. O juiz diz que tem um testamento que Alessandro deixa todos seus bens e sua viúva terá que responder. O advogado de Alessandro diz que Alessandro não deixou nenhuma viúva e há 2 meses se divorciou de Maria José e deixou toda a sua fortuna e ações para ela. Raquel fica chocada. Bruno fica soltando fogo pelas ventas. Diz que isso foi um complô, um engano para deixá-los na ruína e é uma fraude. Bruno diz que Alessandro está escondido. Vitória diz que se ele estivesse escondido, não estariam tão angustiadas como estão. Raquel exige que Maria José venha declarar. O advogado de Alessandro dá ao juiz a ata do divórcio de Maria José e Alessandro. Maura vê nos jornais o escândalo na família Lombardo que continua e que Maria José ficou com todos os bens de Alessandro. Já é outro dia do julgamento. Maria José está presente. Maria José diz ao juiz que se divorciou de Alessandro porque Bruno exigiu e ela estava a ponto de morrer, e Bruno foi o único que doou sangue para ela e Alessandro suplicou, mas ele cedeu em troca de se divorciarem. Bruno diz que ela está louca, pois quando doou sangue não disse nada para Alessandro e ele mentiu. Vitória diz a Bruno que ouviu ele dizendo isso para Maria José. Bruno diz que elas duas mentem porque o odeiam igual a Alessandro. Maria José e Vitória saem. O juiz diz aos advogados que a imagem de Bruno não está saindo muito bem e sugere que eles retirem a demanda de impugnação antes que as coisas se compliquem mais. A reunião é encerrada. Os advogados de Bruno dizem a ele e Raquel que já não podem brigar pelas ações de Alessandro, que é parte maior da herança e que já tem outro dono, que é Maria José. Bruno diz que seguramente Alessandro fez isso para chateá-los e agora ele deve estar escondido em algum lugar, rindo por aí. Emiliano Alanis diz a Porfírio que não pode acreditar que seu sobrinho tenha morrido. Helena cumprimenta Porfírio e Emiliano. Emiliano conta a Helena que seu sobrinho saiu de viagem com o chefe e os dois se afogaram no mar. Helena diz que sente muito. Emiliano diz que agora está com sua sobrinha Kátia, mas ela não quer estudar, trabalhar e não quer fazer nada e passa o dia todo falando no telefone. Porfírio aconselha Helena a ver Kátia e levá-la para dar uma volta ou conversar com ela, pelo menos. Porfírio diz a Helena que se interessa apenas pela filha dela para deixar como herdeira de toda a sua fortuna, mas que se ela for mal educada, não deixará para eles nenhum centavo. Helena diz a Jorge que foi ver Porfírio e ele disse que se Sandra não voltar para ele poder vê-la e se ela não for uma menina educada, sã e decente, não vai deixar nenhum centavo de sua herança para ela. Jorge pede que Helena ligue para Sandra e pede que ela venha ou vá atrás dela. Jorge culpa Helena de Sandra ser uma viciada em drogas. Helena liga para Sandra, mas o número é dado que não existe. Ela liga para a amiga de Sandra, que diz que Sandra já não vive lá e foi com os amigos para o México.
Maria José chora e diz a Paula que brigou com Bruno e daria tudo para que Alessandro estivesse com ela. Paula diz a Maria José que já é melhor ela se resignar e aceitar essa ideia que Alessandro faleceu. Ela sofre e diz que não vai aceitar nunca. Vitória diz a Filipa que está cansada dessa situação e não há notícias de Alessandro e Fernando. Filipa diz que acha que já é hora de fazerem uma missa para encomendar suas almas a Deus. Raquel diz a Roberto que Alessandro deixou tudo para Maria José e se forem brigar pelas ações de Vitória, ficarão com a menor parte. Raquel pergunta a Roberto quem é essa mulher que Ulisses está interessado. Roberto pede que ela libere seus cartões, que diz a ela. Helena liga para Ulisses e diz que precisam falar pessoalmente, pois Sandra já está no México. Bruno diz a Eric que acha que Alessandro não está morto, nem desaparecido, e acha que ele está se escondendo e só fez isso para prejudicá-lo. Bruno pede a Eric que tente descobrir alguma informação com Paula. Gabriel vai à clínica fazer sua terapia e pede perdão a Paula, pois sabe que foi muito mal o que fez em acusar ela do seu acidente. Paula aceita as desculpas dele. Bruno diz à mãe que se Alessandro deixou tudo para Maria José, foi uma armadilha e fez isso para infernizá-lo, e esse infeliz não está morto e deve estar escondido, rindo de tudo. Vitória diz a Bruno que não se importa. Bruno fala mal de Fernando e segue reclamando, mas Vitória não liga para as palavras dele. Vitória diz a Bruno que não quer ouvi-lo. Raquel e Bruno vão a outra audiência, e o juiz diz que reconhece o direito deles de reclamarem os bens e decidiu que só os bens de Vitória serão divididos entre Bruno e Raquel. Bruno diz que quer impugnar o convênio que Alessandro deixou para Maria José. O juiz diz que isso é impossível, pois quando Alessandro assinou esse convênio, era dono de tudo, e fez isso para assegurar o futuro do filho que está por nascer. Bruno questiona se esse filho não for dele, e sim seu. Helena encontra Ulisses e diz que Sandra está no México, e não tem ideia de onde ela possa estar. Ulisses aconselha a mulher e decide ajudá-la a encontrar Sandra. Maura e Roberto chegam no apartamento de Ulisses e encontram Helena. Acontece uma missa na mansão para Alessandro. Roberto conta a Maura que Maria José tem uma irmã gêmea. Alessandro e Fernando colocam a jangada no mar e sobem em cima. Um helicóptero passa pelo local e vê Alessandro e Fernando e para na ilha. Eles finalmente são salvos e resgatados.